Isso não é coincidência. Mas eu nunca soube explicar por quê. Você sente isso também. Aquela coisa no peito, quando algo encaixa demais para ser sorte. E quando ninguém te deu uma explicação real para aquilo. Te deram misticismo ou te deram um descaso. Mas existe uma terceira coisa que a neurociência descobriu e que a física quântica confirmou e que um povo inteiro dominou há mais de 1000 anos antes de ser apagado da história. E nos próximos minutos eu vou mostrar para você o mecanismo real por trás dessas coincidências. Não é autoajuda, é estrutura, é padrão, é algo que, quando você entende, muda a forma como você lê tudo, aquilo que acontece na sua vida. E vai ser impossível ver de outra forma. Então vai ser impossível desver. Fica comigo. Fica aqui que você não vai se arrepender. Primeiramente, eu preciso falar de algo que o seu cérebro faz sempre de dispensa. A cada segundo, milhões de estímulos chegam até você. Cada barulho, cada luz, cada sensação no corpo, cada pensamento que passa. O seu cérebro não processa tudo. Então ele vai escolher filtrar. E o filtro não é aleatório. Ele vai filtrar com base no que já está ativo dentro de você agora. E isso tem nome. É o sistema de ativação reticular. E ele explica por que você compra um carro e de repente você começa a ver aquele carro em todos os lugares. O carro não multiplicou. Você só mudou o seu filtro. Mas aqui está a parte que ninguém conta. Esse filtro, ele não opera só com o que você pensa conscientemente. Ele opera com o que você carrega. Com os ciclos que se repetem, com os padrões que estão ativos em você naquele momento, mesmo que você não saiba nomear o que eles são. Então, a mulher que vive em esgotamento crônico tem o filtro travado num padrão que ela nunca escolheu conscientemente. O sistema abençoado que a cerca nunca teve interesse em mostrar para essa abençoada isso daí. Porque mulher, querida, que entende seus próprios padrões, para de funcionar no automático. E mulher que para de funcionar no automático é perigoso. Porque ela começa a fazer perguntas insuportáveis e inconvenientes. Então eu quero que você comente aqui embaixo com uma pergunta insuportável e inconveniente. Tudo que você quiser. Não precisa ser bonito. Não precisa ser fofo. Pergunta o que você quiser. O que for mais inconveniente que você quiser, pode comentar aqui. Obrigada. E agora vem a parte que a física quântica descobriu. E que até hoje incomoda quem estuda. Em laboratório, verificado, testado, reproduzido. Duas partículas que, uma vez foram conectadas, respondem uma à outra instantaneamente, independente da distância. Isso existe, isso é real. Isso não é metáfora. O que a ciência ainda não consegue explicar é por que certas coincidências chegam carregadas de um significado que vai além da lógica. Por que que aquela ligação veio exatamente quando você pensou naquela pessoa? E por que aquela frase que você leu parecia escrita para você naquele momento específico? A neurociência explica. Quando algo tem relevância emocional alta, o cérebro registra a conexão, mesmo que a causalidade não seja linear. O problema é que a ciência parou aí. Ela descreve o fenômeno, mas ela não entrega o mecanismo de como usar isso de forma intencional. E o pior, o mercado de bem-estar viu essa lacuna e preencheu com um produto, com cristal, com afirmação, com rotina matinal de 45 minutos que você vai abandonar na segunda semana porque foi feito para te manter comprando e não para te libertar do ciclo. Então o seu cansaço ele tem um mercado gigante para te aprisionar. É interessante você continuar cansada para continuar consumindo solução.
Mas existe uma coisa diferente, algo que não foi inventado para ser vendido, foi desenvolvido ao longo de séculos por pessoas que precisavam navegar no tempo, sem relógio, sem agenda de produtividade, sem sistema que não era delas, e esse algo foi algo completamente apagado da história. Lógico, não é coincidência, né? É mecânica. Conhecimento que te devolve pro teu autodomínio. Não é interessante deixar disponível. Então, a mulher que entende o seu próprio ritmo, ela para de servir de graça. Daí complica, né? Ninguém consegue te controlar mais. Os povos mesoamericanos desenvolveram um sistema de leitura de tempo que não media o sol, ele media ciclos de padrões humanos, 260 dias, 20 arquétipos de comportamento que se combinam com 13 frequências de movimento. Uma enorme matemática que mapeia como os padrões se organizam em cada momento e como cada pessoa se encaixa nessa organização. Isso não é previsão, necessariamente, é reconhecimento de padrões. É o mesmo princípio que a neurociência usa para mapear comportamento, com a diferença que esse sistema foi sendo calibrado por séculos de observação antes de qualquer laboratório existir. E o insight que muda tudo é o seguinte: quando você começa a usar esse sistema, você não está prevendo o futuro necessariamente, você está fazendo intencionalmente o que o sistema de ativação reticular faz automaticamente. Você define a frequência, o cérebro começa a filtrar a realidade a partir daquele padrão novo. Então aquilo que passava invisível começa a aparecer. Coincidências não aumentam, você para de chamar de coincidência o que sempre foi linguagem. A diferença entre a mulher que experimenta isso o tempo todo e a que raramente experimenta não é sorte, não é mérito, é calibração, e calibração é a técnica. É estrutura, é algo que pode ser aprendido e ativado. E se você está me assistindo agora, pegue seu celular, abra o link da bio, me mande uma mensagem para que eu te mando um guia gratuito, um guia galáctico para você entender as coisas estranhas que eu ando falando neste canal. Bom, tutorial do desabar. Então, o que você faz com isso que eu falei agora? Primeiramente, pare de tratar o seu esgotamento, senhora, como uma falha de caráter, senhora. Porque o que você sente é uma resposta racional a uma demanda irracional. E o seu sistema nervoso ele não está quebrado, não está errado, ele está perfeito. Ele só está dizendo para você que o que você está pedindo para ele é absurdo. Admitir isso não é fraqueza, é sinal de inteligência de um corpo que pode sentir a verdade. Então começa a observar o padrão sem se tornar refém dele. Quando você está dentro do ciclo, aquele inferno parece inevitável, parece que você não tem saída, né? Quando você começa a observar ele com distanciamento de fora, ele perde completamente o poder que tinha sobre você. Porque você é quem observa os padrões. Terceiro passo, use o que chega. Então, sincronicidade não é sinal de que você está necessariamente evoluindo. É o sinal de que o seu filtro está bem calibrado. Então, quando algo parece estranhamente sincrônico, é sinal de que a sua mente identificou o momento. Então, você age de acordo com o momento. Em sincronia com o que o momento está pedindo. Você está começando a ler o idioma que sempre foi seu. O sistema que te cercou durante toda a sua vida
teve muito interesse em que você não aprendesse essa linguagem, porque uma mulher que lê os seus próprios padrões, ela para de buscar sentido fora. Ela para de servir um ritmo que nunca foi dela. E isso tem um custo para quem lucra com a automatização e tem uma recompensa enorme para você. Então, me conte nos comentários sobre o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Qual é o padrão que você enxerga na sua vida, mas nunca viu ninguém explicar de forma que você conseguisse entender. Você não está tendo coincidências, você está começando a ler o idioma que sempre foi seu. O idioma divino, sincrônico, harmônico.